Boa tarde a todos e todas. Agradeço a participação nessa sexta-feira chuvosa, não vou nem falar que é dia 13, né? Ou já falando aqui, agradeço, mas o tema é relevante. Então, é mais uma reunião importante do nosso grupo, nosso comitê de transação e outros meios de solução de litígios tributários. Como sempre, um grupo seleto de pessoas, de profissionais aí que atuam com bastante foco na área tributária, né, nessa questão que envolve a diminuição do litígio, ou eventualmente a solução das controvérsias tributárias. Hoje a gente tem uma participação bastante especial, que é a doutora Priscila Faricelli, advogada, praticante, sócia do escritório Demarest. Ela é mestre em Direito Processual Civil pela USP, coautora do anteprojeto de arbitragem tributária da senadora, de autoria da senadora Daniela Ribeiro, no Congresso Nacional. E a ideia é que a gente hoje possa aprender, para mim, eu pessoalmente quero ouvir e aprender bastante sobre esse projeto, depois de alguns anos em que a gente viu uma evolução no meio tributário, com a introdução de novas práticas, negócio jurídico processual, transação tributária. Agora a gente se depara com a possibilidade de, eventualmente, de termos aprovado uma lei de arbitragem tributária. Existem 2 projetos em curso hoje, né, em trâmite no Congresso. A doutora Priscila é coautora de um deles. Acho que ela vai poder esclarecer bastante esse projeto, e eu não vou me alongar muito, vou passar a palavra para a doutora Priscila. Ela vai fazer aqui, vai proferir aqui os seus conhecimentos, sua aula aqui para todos, e depois nós abriremos na sequência uma possibilidade de debate amplo, porque o grupo é de debate. Portanto, a partir do momento que ela encerrar essa primeira parte com a apresentação, nós entramos no debate, e ao final eu passo alguns recados aqui do nosso grupo, algumas questões que estão sendo desenvolvidas, projetos, ideias. A ideia também aqui é que nós ocupemos mais ou menos um tempo de 1h30, não com a apresentação só da doutora Priscila, mas com a apresentação da doutora Priscila, e depois debates e alguns recados. Então, sem me alongar, doutora Priscila, fica com a palavra. Uma boa tarde aí, agradecendo já novamente a todos e a todas. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada, é uma honra estar aqui. Os debates aqui dentro da VAT são sempre muito interessantes, todos muito preparados. Então, é essencial que, sobretudo, quando a gente pensa na criação, né, de um novo sistema de solução de controvérsias tributárias, tem que ter debate. Acho que isso é muito importante, não só para levar o assunto adiante, a gente costuma falar, cada debate desse é uma sementinha a mais, ou algumas sementinhas a mais que são plantadas, mas para amadurecimento, porque é muito difícil você pensar num instituto que não existe exatamente do jeito que a gente precisa moldar. Então, o debate é muito importante para termos as percepções, amadurecermos as ideias e conseguirmos, ao fim e ao cabo, especificamente sobre a arbitragem tributária. Eu acho que o grande desafio aqui um dos grandes desafios exatamente é quebrar. Priscila, posso fazer só um comentário? Talvez alguém esteja com o microfone aberto e estava tendo algum... Não sei se vocês estão com algum ruído aí, só para avisar, né, para a gente poder continuar. Perdão, Priscila, pode Imagina, Eduardo. Enfim, Eduardo, a gente tentou marcar
para a Júlia esse bate-papo, eu acabo pegando semana que eu estava fora, então é muito bacana estar aqui hoje, eu agradeço, é uma honra estar aqui, agradeço a insistência até do Eduardo, agradeço a pessoa dele e do Terce, que é um querido amigo, a oportunidade. E eu acho que a ideia é essa, posso trazer algumas coisas e quero ouvi-los, vi aqui a Andréia, que é profunda estudiosa também do tema, a Valdirene, não tem nem, eu não sei o que eu vou falar para elas aqui, mas vamos lá, vamos conversar, a ideia aqui é ter um bate-papo mesmo. Eu preparei uma apresentação até para a gente conseguir guiar um pouco, eu vou colocar aqui, quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam, por favor, que aí eu já lanço aqui no modo apresentação. Já estamos vendo. Vamos ver. Entrou no modo apresentação? Entrou. Ótimo. Bom, então vamos lá. A ideia aqui do debate hoje é conversar sobre arbitragem tributária e entrar um pouco nas duas iniciativas legislativas que estão no Congresso hoje sobre o tema, o Eduardo já comentou sobre elas, mas antes de entrar propriamente, né, no debate sobre as propostas, acho que vale a pena dar um passo atrás para discutir um pouco sobre a viabilidade dessa arbitragem tributária e como que a gente poderia pensar em montá-la. E aí, para isso, tem alguns aspectos que eu costumo brincar muito com o professor Heleno Torres, enfim, debati muito com ele sobre o tema, e já debato há muito tempo, ele certamente foi pioneiro, né, em trazer o tema de arbitragem tributária, ele foi autor do anteprojeto lá de 2009, junto com Luiz Adams, que pela primeira vez trouxe o tema no nosso arcabouço legislativo, pré-legislativo aí, mais recente, e o que a gente costuma falar é que quando começamos a estudar isso, ele muito antes de mim, no começo lá por volta de 2006, 2007, eu em 2009 mais ou menos, o tema ninguém ouvia falar. Eu até brinco que quando eu comentei no escritório que eu trabalhava, que eu ia fazer mestrado e escrever sobre arbitragem tributária, me perguntaram se a tese era sobre futebol ou se era sobre direito, porque falar em arbitragem tributária era algo muito desconhecido, né? Lembrando que no Brasil a lei de arbitragem é de 1996, foi declarada constitucional pelo Supremo em 2001, então é um instituto relativamente recente no Brasil para relações privadas, comerciais, né? E a gente tem todo uma problemática do envolvimento do poder público nessa forma de solução de controvérsias. Então, acho que vale a pena passar por alguns pontos. O primeiro deles isso a gente costuma falar, quando começamos a discutir, tinha muita resistência sobre a questão de você possibilitar a solução de uma controvérsia tributária por meio de uma arbitragem, porque se entendia que o crédito tributário era indisponível, né? Então tem aquele dogma da indisponibilidade do crédito tributário. Me parece que hoje isso já está bastante superado, né? Inclusive esse avanço todo de transação, negócio jurídico que o próprio Eduardo já comentou aqui, mostra que essa discussão já está encerrada, já está superada, e o CTN, embora não tenha sido feliz em trazer a previsão de transação no artigo 171, porque parece piada pronta, né, se falar em transação tributária no artigo 171, o fato é que esse artigo está lá desde 1966, né, não foi regulamentado antes no âmbito federal, pelo menos, porque não havia interesse, um próprio receio das próprias autoridades em permitir que a transação se tornasse um método aí de solução de controvérsias tributárias. Mas o fato é que em 2020 houve a regulamentação, a conversão da lei da medida provisória do bem, e veio o nosso marco regulatório de transação, e até me sinto obrigada aqui a fazer uma menção honrosa à Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi quem encampou essa proposta e quem batalhou muito para que isso fosse aprovado, e hoje é uma realidade. A gente olha os números divulgados pela Procuradoria, são mais de 800 mil dívidas ativas transacionadas
os valores são realmente expressivos, ou seja, temos aí pouco mais de um ano de vigência da lei. Então, nos parece que sim, que havia um anseio para que isso fosse aprovado, e se eu posso fazer uma transação com relação ao crédito tributário, a disponibilidade fica muito clara e evidente. O único ponto que a gente precisa ter cautela aqui é a necessidade de que essa disponibilidade venha de alguma forma regulamentada em lei, né? Até mesmo por conta aí de estrita legalidade, das amarras que a Constituição Federal traz para as relações tributárias, o crédito tributário, ele é sim disponível, mas ele é disponível nos termos da lei, e inclusive eventual possibilidade de renúncia a esse crédito tributário tem algumas travas importantes, como por exemplo o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o fato aqui, que eu gosto muito de ressaltar, é que optar por solucionar uma eventual controvérsia por meio de arbitragem não implica em renunciar a nenhum crédito ou a nenhum direito. Eu estou, na verdade, no momento em que eu faço a opção, eventualmente, por submeter um conflito à solução arbitral, eu estou renunciando à jurisdição judicial estatal como forma de solucionar o meu conflito. É essa renúncia que eu acabo fazendo, considerando também a forma como a arbitragem está desenhada no Brasil e o nosso sistema, que a gente tem uma arbitragem comercial, institucional, em câmaras institucionais ou ad hoc, né, existe essa possibilidade, que não está dentro do judiciário, né, então é um sistema paralelo ao sistema judiciário. Então, o primeiro ponto que vale a pena trazer é, o crédito tributário, ele é arbitrável? Bom, ele é um direito patrimonial, não há dúvida, é disponível, tanto é disponível que eu posso ter uma transação, e essa possibilidade já vem regulamentada desde 1966 no Código Tributário Nacional. A questão é que a regulamentação dessa forma de solução de controvérsias vai necessariamente precisar vir regulamentada em lei. E o que é muito importante sempre se ressaltar é que a submissão do conflito à solução arbitral não implica em renúncia ao crédito tributário. Quando o fisco eventualmente submeter, né, se tiver um arcabouço que assim possibilite, submeter determinado litígio à solução arbitral, ele não está abrindo mão do crédito tributário, ele está simplesmente decidindo qual é o local e a maneira pela qual essa controvérsia vai ser solucionada. Feito esse panorama, vale a pena a gente pensar um pouco, ok, então, em tese, a arbitragem é possível. Mas para que a arbitragem seria boa e para que a arbitragem seria necessária? E é importante a gente pensar nisso até para entender um pouco o contexto, principalmente do projeto da senadora Anastasia. A gente sabe pelos, né, justiças em número do CNJ, aquele levantamento anual que o CNJ faz, vem repetidamente trazendo o tamanho da quantidade, assim, qual é o impacto das execuções fiscais no judiciário do Brasil. Né? Então, esse número de 38%, varia entre 38% e 39%, ou pelo menos 5 anos, dos casos em andamento no judiciário são execuções fiscais. E, considerando todas as execuções pendentes, 75% são fiscais. Né? Até um levantamento mais novo, recente, que saiu no Tribunal de Justiça de São Paulo, 60% dos recursos do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do Brasil, são oriundos de execuções fiscais, seja estadual, né, do estado de São Paulo, ou municipais, aí, de todos os municípios do estado de São Paulo, ou seja, é muita coisa, é muita coisa. E se a gente analisar o perfil do nosso judiciário, essa é uma média de um estudo que foi feito em 2016, um juiz julga uma média de 2.350, né, estudo IPEA, casos, julgava naquele ano, 2.350 casos. E se a gente pensar em aumento em arrecadação, a gente tem uma arrecadação bastante relevante, e em 2017, por exemplo, foi um ano que teve um aumento muito relevante, a gente teve algumas quedas posteriores, mas o fato é que os números são muito grandes e a quantidade de execuções é inimaginável. Né? Só a PGFN, que é responsável pelas execuções fiscais de tributos e contribuições federais, tem 9 milhões de processos em andamento. Isso é uma loucura. E um estoque de dívida
que também é gigantesco e com uma recuperação, um índice de recuperabilidade bastante baixo. Então, primeira coisa que se pensa e muito se deseja, então precisamos fazer arbitragem como uma alternativa à execução fiscal. E aí analisamos qual o perfil de julgamento das câmaras de arbitragem. Então, eu pego menção aqui ao anuário do César, que eu consegui fazer um levantamento de casos julgados pelas câmaras de arbitragem. Então, em 2016, o CAESP julgou 36, Câncer CBC 98, Ciesp 57. Garanto que esse número não aumentou mais de 20% nos últimos anos, né? Eles têm aí uma variação. Mas, comparado ao contingente de 9 milhões de execuções fiscais só pela PGFN, fica muito claro que a arbitragem não é uma alternativa para solucionar o problema do executivo fiscal no Brasil. Até mesmo porque a arbitragem envolve custos bastante elevados. Mesmo se comparados aos custos do judiciário, eu fiz aqui uma estimativa num site que possibilita você ter uma ideia do custo de arbitragem. Eu estou falando aqui de um caso específico, hipotético que eu criei. Eu tenho aqui um custo de R$250 mil para você ter um procedimento arbitral, um custo médio, né, nas câmaras privadas aqui no Brasil, ou seja, não é barato. Se a gente pensar no valor unitário de cada execução fiscal, e aqui eu vou até fazer referência a um artigo que eu publiquei recentemente com o Paulo Conrado, o Eric Granstrup, que são juízes federais, com a Rita Dias Nolasco, que é procuradora da Fazenda Nacional, Rogério Campos, que também é procurador, Daniel, que a gente fez uma análise do impacto do RDCC, daquele regime de desjudicialização de execução fiscal de até 1 milhão para cobrança extrajudicial. E o levantamento feito, né, pelo próprio judiciário é de que 95% dos casos, quantitativamente falando, em execuções fiscais, numa vara de execução fiscal, por exemplo, representam 5% da quantidade, do valor envolvido nas execuções fiscais, ou seja, boa parte das execuções tem um valor pequeno, são poucas que têm um valor relevante. Então, isso também acaba sugerindo que não necessariamente a arbitragem vai ser o que vai conseguir desafogar o judiciário. Mas, ao mesmo tempo, alguém tem alguma pergunta? Mas, ao mesmo tempo, conversando, né, no contexto até da produção desse trabalho acadêmico com juízes, ok, a arbitragem não vai conseguir absorver o contingente de executivos fiscais que existe, pelo menos se a gente considerar o modelo que a gente tem hoje de arbitragem comercial no Brasil. Mas a visão do judiciário mas peraí, a arbitragem é muito conhecida por possibilitar solução de questões complexas, tecnicamente complexas, ou seja, se o litígio é muito sofisticado e tem alguma questão técnica muito complexa, ele costuma se levar, quando possível, esse litígio para a solução arbitral, em razão de uma das vantagens da arbitragem, que seja justamente essa especialidade. E o feeling, né, dos juízes, quando analisando essa questão, eu entendo que a arbitragem talvez não seja suficiente para extrair todo o contingente de executivo fiscal que está parado no judiciário. Mas se eu conseguir extrair 1 ou 2 casos muito complexos, eu ganho em escala, eu ganho em tempo e eu ganho em disponibilidade de equipe para dar conta do volume, que o volume existe e vai continuar existindo. Eu acho que aqui a ideia um pouco é pensar, a arbitragem é viável, não temos dúvida de que é viável, a questão é como, mas que ela é viável, ela é viável. Ela não é uma alternativa para retirar a quantidade significativa de casos do judiciário, mas ela tem que ser uma das opções, e aí a Andrea fala bastante sobre isso, é o que a gente chama de tribunal multiportas, ou seja, cada conflito tem uma solução adequada, dependendo do tipo de conflito. Então, eu tenho a solução de conflito de massa, eu tenho a solução de conflito técnico, eu tenho o controle de constitucionalidade, que necessariamente precisa ser feito pelo Supremo. Então, o que é importante a gente pensar num contencioso tributário mais efetivo e mais eficiente é de que o sistema traga formas
que possibilitem que o conflito tenha uma solução, um método de solução adequado para suas características. E é aqui que a gente pode começar a pensar, assim, na arbitragem tributária, ou seja, é um método de solução que não tem vedação legal, precisa ser regulamentado, não tem potencial de atrair uma grande quantidade de casos, mas tem, sim, um enorme potencial para atrair casos complexos. E aí entra o atrativo da arbitragem, não só por permitir uma análise complexa, análises técnicas, mas também pela celeridade, né? Nós sabemos aí que o judiciário está bem longe de ser ágil. E aí, para a gente também conseguir entrar um pouco nos projetos, já vale a pena pensar em, ok, então, esse contexto está todo desenhado, qual é o momento em que a gente pode pensar em instaurar uma arbitragem tributária? Eu até ontem estava num evento da OAB do Rio Grande do Sul e foram levantados 2 pontos específicos sobre uma advogada que me antecedeu nas apresentações, a doutora Maria Angélica. Ela resumiu muito bem, ela falou, temos 2 perguntas centrais para analisar aqui a questão da arbitragem tributária. A primeira é, o que vai poder ser levado para uma arbitragem tributária? E a segunda é, qual momento? Então, acho que realmente esses são os pontos sensíveis e o ponto central aí de muitas discussões. E o momento é algo bastante delicado, até mesmo porque os 2 projetos que estão pendentes no Congresso, como já foi comentado pelo Eduardo, eles são complementares no sentido de que eles trazem arbitragem em momentos muito diferentes. E aqui eu trago, acho que vale comentar um pouco, é um aspecto polêmico, então tem muitos estudiosos que não concordam com esse raciocínio. Eu ressalto aqui até o próprio Marcelo Escobar, que é um grande estudioso de arbitragem tributária e já debatemos inúmeras vezes sobre o tema, que é o CTN, Código Tributário Nacional, recebido com status de lei complementar, ele trata das condições de suspensão da exigibilidade e extinção do crédito tributário. Ao tratar de extinção do crédito tributário, ele traz expressamente como uma das hipóteses a decisão judicial passada em julgado. A da Pellegrini Grinover me falava, enfim, infelizmente não consegui solucionar essa divergência com ela, porque ela faleceu antes disso, mas eu tive muitos debates muito interessantes com ela, e ela falava assim, Priscila, o Código Tributário é de 1966, não tinha lei de arbitragem, ele não ia pôr sentença judicial arbitral passada em julgado. E o CPC equipara, a Constituição equipara, todo mundo equipara, não tem por que você dizer que não equipara. Eu falo, professor, eu concordo, né? Teoricamente concordo com a senhora, eu acho plenamente defensável, mas o meu receio aqui não tá certa, o meu receio aqui é ser feliz, né? Eu prefiro aquela história, né? Você prefere estar certo ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz aqui. E para ser feliz, eu preciso que o poder público tenha segurança de pôr em prática uma arbitragem tributária que venha desenhada. E com o arcabouço normativo que nós temos hoje no Código Tributário Nacional, a probabilidade de você ter uma arbitragem prevendo que a sentença arbitral vai extinguir o crédito tributário sem ter uma mudança no Código Tributário Nacional, pode, ser facilmente questionada, ter constitucionalidade questionada, existem alguns precedentes do Supremo que não endereçam exatamente esse tema, mas que se tenta aí fazer uma análise por analogia, mas o aspecto principal aqui, pensando me pondo aqui na condição como se fosse uma autoridade pública, o meu receio aqui é a autoridade pública, o procurador, vai ter que pôr o CPF dele lá e apertar o botão na hora de submeter o conflito, na hora de ter essa resolução. E ele precisa ter segurança para isso. Então, não me parece que com o arcabouço normativo de hoje, existe essa segurança para o poder público e claro, para o particular, de que uma sentença arbitral seria, sim, equiparada para todos os fins ao termo decisão judicial passada em julgado que está no Código Tributário Nacional, para fins de extinção de crédito tributário. Eu acho que uma lei prevendo isso poderia certamente ter sua constitucionalidade questionada, ou pior do que isso, não seria regulamentada, não seria colocada em prática pelo poder público.
Foi até alguns debates que eu tive com alguns dirigentes da Procuradoria da Fazenda Nacional, principalmente, e do Estado, Procuradoria do Estado de São Paulo também, quando eu estava estudando o tema, enfim, eu fiz algumas reuniões com eles até para entender até que limite eles poderiam chegar ou não, de acordo com o nosso atual arcabouço normativo. Por conta disso, existe essa dúvida, e aqui eu trago o anteprojeto que é de autoria, né, da senadora Daniela Ribeiro, e que a professora Helene Torres, a professora Selma Lemes e eu somos autores do anteprojeto. A professora Selma falava muito isso enquanto a gente estava, enfim, debatendo e construindo ali o texto do anteprojeto. Esse anteprojeto de arbitragem tributária, ele tem que ter uma função catequizante. Então, ele precisa formar as pessoas, mostrar às pessoas que isso é possível. Depois é um passo mais simples, você tem que mudar o CTN, é um projeto de lei complementar, mas se a sociedade já estiver preparada para receber isso, vai ser um passo simples. O problema é você iniciar um instituto com incertezas que podem resultar no fracasso total do instituto, e é esse o receio, é isso que a gente acha importante que seja evitado. E no meio do contexto de toda essa discussão de arbitragem que começou a ganhar mais corpo, temos aí o projeto de lei de autoria da senadora Anastasia, 4257 de 2019, já fizemos alguns debates com ele, a Valdirene já participou, André já participou, Vinícius Jucá já participou, Tércio Chiavassa também, enfim, certamente todos já falamos bastante sobre esse projeto. Qual é o ponto central, né, do projeto de autoria de senadora Anastasia? Ele instaura a arbitragem tributária e execução fiscal administrativa, promovendo uma alteração, sobretudo na lei de execução fiscal, que é a 6830 de 80. É um projeto que foi elaborado ali, né, quem liderou a parte de autoria aí do projeto foi a Procuradoria do Distrito Federal, e o objetivo desse projeto é nitidamente promover uma aceleração do processo de execução fiscal, visando a agilizar a arrecadação. Esse é o objetivo do projeto, e para isso eles incluem tanto a arbitragem quanto a execução administrativa. A ideia aqui não é falar do que vem como execução administrativa, até mesmo porque sexta-feira 13, a essa hora, falar em execução administrativa, penhora administrativa é meio perigoso, é capaz de começar a ter uma ventania e quebrar o vidro aqui de casa. Então, vamos focar na arbitragem, pelo menos a gente tem um tema que é complexo, que é polêmico, mas não é tanto. Então, focando aqui na parte de arbitragem, ele basicamente traz a possibilidade de você retirar do judiciário um litígio, transferir para a arbitragem, e a ideia é de que esse litígio retorne para o judiciário para uma homologação posterior. E faz tudo isso vinculando esse procedimento de arbitragem à Lei 9.307, que foi reformada em 2015, que é a Lei da Arbitragem Comercial. Dois pontos aqui que me parece importante serem ressaltados. O primeiro é que eu gostaria de entender por que colocar pela segunda vez a arbitragem tributária em um projeto de lei que fale de execução fiscal administrativa. Naquele projeto inicial de autoria do Helene e do Luiz Adams, isso já aconteceu, e aqui isso acontece de novo. Eu acho muito temerário você ter qualquer tipo de tramitação e aprovação de projeto que fale em execução administrativa. Acho que, inclusive, já vi procuradores da Fazenda Nacional se mostrando contrários à constitucionalidade dessa previsão, ou seja, de você poder ter expropriação de bens administrativamente. Tivemos recentemente a questão da averbação pré-executória, que não representa expropriação de bens. E tivemos toda a celeuma até que o STF veio e analisou a questão, ou seja, a gente não tinha ali em nenhum momento expropriação de bens, era somente uma averbação. Então, é bastante polêmico, e coitada da arbitragem, porque ela precisa entrar junto com a execução administrativa. Ela não merece isso, ela é boa, ela não quer prejudicar ninguém, não, ela só quer ajudar. Então, isso é algo que
como estudiosa e entusiasta da arbitragem tributária, me preocupa. Eu não gostaria de ver ambos juntos numa mesma iniciativa legislativa. Para mim, o ideal seria segregar. Então, apaga a parte de execução administrativa e, eventualmente, segue com a parte da arbitragem. Essa é a perspectiva da tributarista. Quando a gente vai debater esse projeto com os arbitralistas, eles querem que o projeto seja ignorado e não seja aprovado de forma alguma, porque essa vinculação, né, dessa arbitragem tributária à arbitragem comercial pode prejudicar muito a arbitragem comercial. Existe toda uma zona cinzenta aí na relação arbitragem com o judiciário, e essa previsão no sentido de que você vai desjudicializar um conflito, transferi-lo para a arbitragem e depois retornar para o judiciário para uma homologação, é algo que pode não ser adequado e pode trazer prejuízos para os problemas práticos que a arbitragem comercial enfrenta hoje frente ao seu diálogo aí com o Poder Judiciário. Então, em debatendo esse projeto com os arbitralistas, eles são temerariamente contra e acham que esse projeto pode sim prejudicar a arbitragem comercial, que já vem sendo muito bem sucedida aqui no Brasil e inclusive avançando muito nas possibilidades de participação do poder público. E dois aspectos que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui são esse projeto de lei. Ele menciona que a arbitragem tributária poderia ser levada para uma Câmara Institucional, com reputação ilibada e alguns aspectos assim, mas ele não traz critérios objetivos, né? Esse tipo de norma, se você não tem critérios objetivos, é mais difícil de você fazer valer e tornar efetivo. E ele diz que pode ser uma opção do contribuinte e não diz exatamente como que isso tem que ser regulamentado pelo poder público. E um dos princípios centrais da arbitragem é justamente a autonomia da vontade, né? E que é algo que vem ali da relação contratual, por isso que a origem da arbitragem é contratual, e até fazendo um retrospecto, a arbitragem veio para o Brasil com muita força na época das grandes privatizações, porque as empresas, né, multinacionais, para poderem assumir o risco, né, de entrar no Brasil com força, começaram a exigir que a arbitragem estivesse disponível para a solução de conflitos. A relação tributária, fisco-contribuinte, ela não tem parcela de autonomia da vontade, né? Ela é uma relação compulsória para ambos os lados. A necessidade de ter uma regulamentação por parte do poder público para que ele manifeste em que situações ele estaria confortável com a instauração da arbitragem, e em contrapartida, uma manifestação do contribuinte na mesma linha, ou seja, eu me adequo a essa hipótese legal e quero aderir a essa solução, é algo que, na minha visão, mitigaria essa ausência de autonomia de vontade na relação tributária entre fisco e contribuinte, o que é essencial para você legitimar, considerando o modelo brasileiro, a submissão de um conflito para solução por arbitragem. Então, eu acho que esse é um aspecto bastante importante que precisa ser endereçado também. Tá? Então, em resumo, esse é o projeto da senadora Anastasia, e temos aqui o projeto de arbitragem especial tributária, que é de iniciativa da senadora Daniela Ribeiro, que é o 4468 de 2020. O nome arbitragem especial tributária é algo justamente para diferenciar da arbitragem, né? Então, a ideia de colocar esse especial poderia ser qualquer coisa, acabou ficando especial, mas a ideia é de já informar que está sendo proposto um instituto diferenciado, tanto que todos os aspectos que estão contidos na lei de arbitragem, para fins de regulamentação da arbitragem, foram importados para esse projeto de lei, de modo a se ter as definições e ter as regulamentações necessárias para que o Instituto funcione com adaptações e aperfeiçoamentos. Então, ele é um sistema paralelo e diferenciado da arbitragem comercial, não tem qualquer relação da arbitragem com a execução administrativa, ele traz situações concretas que são anteriores à constituição do crédito tributário, ou seja, justamente para a gente não
esbarrar numa necessária prévia de uma alteração necessária do CTN, prévia aprovação desse projeto de lei, e ele traz, a seu turno, a necessidade de ser regulamentado pelo poder público, ou seja, o poder público teria que dizer em quais situações, em que condições ele aceita a arbitragem, e o particular, né, o contribuinte, faria, então, a adesão àquela possibilidade de acordo com a regulamentação do poder público, o que, no nosso entender aqui, mitigaria a própria ausência de autonomia de vontade na relação entre fisco e contribuinte. Mais especificamente, alguns aspectos mais práticos que vieram no projeto. Câmara institucional privada com critérios objetivos, então tem um tempo de duração e tem alguns critérios aí que ajudam a permitir que o poder público escolha em quais câmaras ele vai habilitar a solução dos conflitos dele. Né? Então, ou seja, eu tenho critérios objetivos na lei e a partir desses critérios o poder público, por decreto, provavelmente poderia trazer em quais câmaras ele aceita os conflitos, tal como, por exemplo, a arbitragem na área de telecomunicações, esses decretos mais recentes têm trazido. Necessidade de um tribunal composto por 3 árbitros, com a possibilidade do árbitro desempatador, que é uma figura aí que foi importado do Instituto Francês e que, sobretudo, a professora Selma Lemes é bastante defensora dessa figura para trazer justamente mais segurança para o fisco, ou seja, quando não for unânime a arbitragem, você tem um árbitro desempatador que seria escolhido ali pelo tribunal e que teria um voto de desempate ali no desfecho daquela controvérsia. Ela é necessariamente destinada à questão de fato, embora a gente sabe que existe uma zona muito tênue entre o que é discussão de fato e o que é discussão jurídica, mas a ideia aqui é evitar que você tenha, por exemplo, qualquer tentativa de arbitragem para verificar legalidade, constitucionalidade de normas, porque isso a gente não pode tirar do Poder Judiciário, até mesmo por conta do sistema que a gente tem hoje de precedentes e de controle de constitucionalidade e legalidade, conforme vem na Constituição. As sentenças seriam publicadas nos sites das câmaras. A ação anulatória de sentença arbitral tem hipóteses bastante restritas e específicas, aí importadas até mesmo da própria lei de arbitragem, e esse é um ponto, né, o projeto do senador Anastasia, ele traz a possibilidade de ação anulatória de uma forma um pouco mais aberta e não tão fechada, o que também é bastante complicado na perspectiva dos arbitralistas aí da parte comercial. E ele traz algumas modificações na legislação para, em situações concretas em que a arbitragem poderia ser instaurada. Uma delas seria para dirimir conflitos aí que hoje estão acobertados aí por consultas. A gente sabe que a consulta é algo absolutamente inexistente, que não abre margem nenhuma de diálogo entre fisco e contribuinte. O que a gente costuma falar na prática é que a consulta funciona para cavar o ato coator, para a gente poder ter um mandado de segurança, mas ao mesmo tempo traz muito receio, muito medo do contribuinte que não quer se vincular ao que possa vir aí de uma consulta e que na prática muitas vezes não é satisfatória. E a outra hipótese é na liquidação de créditos já reconhecidos judicialmente, né? Então, essa liquidação de julgados ou cálculo de crédito de tributos a serem restituídos pelo contribuinte. Sabemos que muitas vezes isso leva anos e anos a fio para ser solucionado no judiciário, com idas e vindas e recursos. Acho que essa dinâmica melhorou muito em algumas esferas com o negócio jurídico processual, mas o fato é que se você conseguir deslocar essa questão para uma arbitragem que você tenha técnicos e pessoas, contadores, enfim, engenheiros de áreas técnicas que possam fazer essas análises, certamente você aceleraria aí o desfecho dessas questões, propiciando uma decisão mais rápida, célere e que vincularia ambas as partes para o futuro. Então, são esses os pontos que eu acho que vale a pena ressaltar aí do projeto. Acho que pelos meus cálculos aqui, passei um pouquinho do meu tempo, mas acho que,
Enfim, eu apresentei o problema, agora vamos debater. Obrigada, pessoal, pela atenção. Espero que tenha ficado claro e se tiverem não só debates, mas alguma dúvida, algo que não tenha ficado claro, estou aqui inteira à disposição. Obrigado, Priscila. Muito importante, muito interessante a apresentação, né? Colocar aí os pontos fundamentais desse projeto, também destacar eventualmente os pontos do projeto do senador Anastasia, que eu também, conversando um pouco com você antes da sua participação, ainda de forma pré-reunião nossa, me pareceu também um pouco, pareceu certamente não positiva, né, a do senador Anastasia, mas podemos debater mais. Eu vou abrir a palavra para quem tiver interesse em fazer perguntas. Eu tenho perguntas a fazer, mas eu vou primeiro abrir aqui para quem tenha interesse em fazer perguntas, até para boa condução aqui do nosso comitê. Agora são exatamente 17 horas e 45 minutos, nós temos mais 45 minutos aqui para que a gente possa debater esses temas. Só vou pedir que ao final, nos últimos minutinhos, eu possa ter novamente a palavra para, juntamente com o Tércio, dar alguns recados aqui para o nosso grupo. Agradeço a presença de todos, a gente está tendo uma adesão bastante grande para uma sexta-feira 13 chuvosa, etc. e tal. Mas vamos abrir, eu vou abrir aqui, se alguém tiver interesse já em fazer algum questionamento, por favor, se manifeste aqui. Temos muita gente boa, muita gente altamente qualificada, né? Bom, então eu começo aqui com um questionamento. Dentro desse, vamos dizer, universo de positivação do direito tributário, quer dizer, a proposta do seu projeto, Priscila, ela é no momento em que ainda não há constituição do crédito tributário. Aí você colocou um ponto que questões de direito puramente não poderiam ser objeto de arbitragem. Entretanto, a gente percebe que no ambiente da transação tributária, me parece que a ênfase é exatamente mais na questão do direito do que na questão dos fatos. Eu não sei se, na tua opinião, a questão do direito em si não poderia ser objeto de qualquer tipo de discussão, vamos dizer, de transação ou de arbitragem, ou de composição entre fisco e contribuinte. Você vê que isso é um limite que não poderia ser ultrapassado, tendo em vista que, me parece, pelo menos nos debates já depois que a lei da transação foi aprovada, que essa questão da impossibilidade de você debater questões de direito, né, em função das limitações do direito público, já estaria superada. Então, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, porque, até complementando, me pareceu muito oportuno o projeto, exatamente porque ele conseguiria cobrir, juntamente com a transação, como se fossem institutos realmente que pudessem se comunicar, se conversar. Você teria, antes do lançamento, a arbitragem, obviamente, dentro de critérios, né? Nem todos os casos vão ser objeto de arbitragem. Depois tem um outro tema aqui de verificar também, não apenas a questão do custo da arbitragem, mas também os limites para aplicação para os casos em geral, e depois com uma complementação com a transação. Então, quer dizer, você teria uma possibilidade grande de conversação, vamos assim dizer, de diálogo entre fisco e contribuinte, desde o início do procedimento até mesmo a fase que a gente já tem hoje, né? As principais transações colocadas hoje em prática são transações principalmente voltadas para os débitos já
endividativa, né? E aí você teria todo esse aproveitamento. Queria te ouvir um pouquinho. Acho que é bem interessante a provocação, mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto aqui, Eduardo, é a gente tentar entender o que é fazer uma transação e o que é levar um conflito para arbitragem, né? Fazer a transação é terminar, é algo que vai implicar na solução daquele litígio, ou seja, eu faço a transação para encerrar o litígio, com ambas as partes fazendo renúncias. Então, na prática, né, o contribuinte aceita pagar uma parte do crédito tributário e o fisco abre mão de uma parte do crédito tributário. É o que a gente tem visto. E, claro, esses percentuais de desconto que o fisco vai dar vão ser mais interessantes de acordo com o nível da discussão, né? Então, a gente sabe de todas aquelas situações em que eles querem traga uma tese, uma discussão que ainda não está solucionada pelo judiciário, vamos fazer uma transação que vai ser muito mais atraente para o contribuinte, porque ali eu não tenho uma decisão já do judiciário, ou seja, uma diretriz de qual vai ser o desfecho daquela solução. A gente tem, por exemplo, essa transação agora do PLR, que já é uma outra perspectiva, ou seja, já tenho aí um direcionamento do judiciário. Então, claro que na perspectiva do fisco, ele vai incentivar a ter um recolhimento rápido, mas ele sabe que o desconto talvez não seja tão grande como um grupo de contribuintes ali, uma indústria que eventualmente tem uma discussão, vamos pensar sobre JCP retroativo e vai propor uma transição em bloco ali sobre essa discussão que ainda não está pacificada pelo judiciário, né? Então, acho que esse ponto vale a pena ser considerado, porque o objetivo de ambos é diferente. Na arbitragem, eu vou levar um conflito para que um órgão jurisdicional não estatal solucione o meu conflito. Então, eu não estou abrindo mão da discussão, eu só estou dizendo que quem vai solucionar o meu conflito é um tribunal privado e não um tribunal estatal. Né? E ambos, hoje, no Brasil, já está bastante pacificado, ambos com capacidade de exercer aí poder jurisdicional. Então, eu acho que essa questão é bastante interessante, por quê? Porque quando eu levar um conflito para arbitragem, não quer dizer que eu vou abrir mão do meu posicionamento. Eu não vou reconhecer que eu vou perder uma parte daquele litígio. Eu só quero que ele seja solucionado por uma forma diferenciada. Então, acho que esse primeiro ponto é bastante interessante. E um outro ponto essencial que você trouxe é: ambos são instrumentos que aumentam o diálogo. E esse, para mim, eu acho que é o ponto central de toda essa discussão, né, envolvendo transação, arbitragem, mediação, que é algo que tem surgido com bastante força, até mesmo por conta de algumas legislações aí, espaço, então já fica até uma sugestão aqui para um próximo debate, trazer a mediação, que tem tido bastante avanços bastante interessantes aqui no Brasil, propiciar o diálogo, né? Porque, como eu comentei, a consulta nunca propiciou nenhum diálogo entre fisco e contribuinte, né? Então, o contribuinte vai lá, formulava a consulta, recebia a resposta, e aí vem aquela questão de consulta ineficaz, eles não respondem nada, você não consegue estabelecer uma dialética. A transação, quem atua no dia a dia da transação já percebe o avanço disso, ou seja, eu consigo levar uma proposta para o fisco, eu marco uma reunião com a procuradoria, a gente sabe que isso permite conhecer o ponto de vista do outro lado, entender como levar uma discussão. Eu estou especificamente num caso que eu estou envolvida aqui, não é nem um caso de transação, é um caso de liquidação aí de julgado com a Prefeitura de São Paulo. Nós temos tido inúmeras reuniões com o fiscal. Eu tenho certeza que se a gente tivesse jogado a questão direto no judiciário sem permitir esse acesso, esse diálogo com o fiscal, eu tenho uma ação judicial que foi iniciada em 2000, estou agora analisando o cumprimento de julgado dela, e se eu não tiver essa abertura que eu estou tendo, eu vou ficar mais 20 anos discutindo, porque sem você sentar e conversar, você não consegue explicar ponto de vista, você não consegue explicar trava sistêmica, enfim, você abrir o diálogo, seja para fazer uma transação, ou seja para discutir sobre o conflito num ambiente de diálogo, em que ambas as partes se sentam e conversam, ainda que na frente de um tribunal, é muito diferente. E aqui eu faço uma provocação. Quem aqui já participou de audiência em processo tributário judicial?
são muito poucas. Eu fiz 3, desde que eu me formei, eu fiz 3 audiências. E uma delas foi até birra do juiz, porque era em Manaus, o juiz marcou uma audiência numa ponte de feriado para falar para o perito. A gente sentou na frente do juiz, ele... ok, vimos aqui o laudo, alguém tem alguma dúvida? Não, audiência encerrada. Então, foi birra do juiz mesmo, porque as partes estavam brigando tanto. Ou seja, não tem efetividade nenhuma. E você ter a possibilidade de ter uma audiência arbitral, quem já participou de uma arbitragem, sabe o nível de debates, o nível de discussões, você discute calendarização, você discute como vai ser o procedimento, você delimita os aspectos controvertidos que vão ser solucionados antes de começar a disputa. Isso já é um avanço tão grande, porque numa situação como essa, e esse eu acho que é o ponto muito interessante que você trouxe, Eduardo, quando eu for sentar com o fisco para decidir quais são os pontos controvertidos que eu vou solucionar naquele procedimento arbitral, eu já posso fazer uma transação com relação a algum aspecto da discussão. Eu posso, eventualmente, ter uma transação com o fisco nesse momento inicial preparatório da arbitragem que solucione a questão. E aí a gente entra no ponto de ser aspecto fático. É muito bom ter tudo isso, mas temos uma questão no direito tributário que é a isonomia. Primeiro, não vamos nos enganar que não existe quebra de isonomia no judiciário. Sabemos que existe, né? Vemos todo o Tércio, o rei aí do caso da coisa julgada no CSL. Ou seja, é uma baita isonomia, vamos ser francos aqui. Né? E outras tantas situações, ICMS PiscoFins, a empresa que foi pega pela modulação, mas já teve trânsito em julgado. É uma quebra de isonomia, ou seja, o próprio sistema judicial gera esse tipo de quebra. Agora, eu permitir que eu possa ter análise de legalidade no procedimento arbitral é uma afronta muito maior a essa isonomia. Né? Eu acho que a gente tem certos limites, a gente tem certos parâmetros que vão precisar continuar a ser dados pelo judiciário, mas eu tenho questões fáticas que, embora tenham uma intersecção com legalidade, podem ser analisadas no judiciário. Então, vamos pensar uma questão prática, né? A ICMS PiscoFins aí, que está na ponta da língua de todo mundo. O Supremo disse que é o destacado e não pago. Ou seja, o Supremo deu a diretriz jurídica. Agora, sentar para fazer o cálculo, tem um aspecto jurídico nisso? Claro que tem. Mas agora eu entro numa questão fática, uma questão operacional. O que eu não poderia ter é uma liquidação de um crédito de ICMS PiscoFins, uma exclusão do ICMS, sem ter essa diretriz jurídica do judiciário. Porque um contribuinte ia calcular pelo pago, outro ia calcular pelo destacado, e eu ia ter aí uma quebra muito relevante de isonomia. Então, é uma zona cinzenta muito tênue, é muito complexo isso no direito tributário, principalmente no nosso modelo de direito tributário extremamente legalista, mas eu acho que a gente tem uma margem grande. O exemplo que o Heleno gosta de dar, e que eu acho muito interessante, é a questão de classificação fiscal, posição tarifária. Poxa, a gente não faz sentido ir para o judiciário para verificar a composição de ração animal, se a posição tarifária A ou B, fazer uma perícia e ficar 15 anos esperando o STJ dizer que não vai julgar o caso porque incide 107. Né? O que vai definir o caso é a perícia que foi feita lá na frente. Então, acho que, assim, é uma interpretação jurídica? É uma interpretação jurídica. Mas é uma questão de fato que vai acabar definindo essa controvérsia, né? Então, eu acho que tem esse ponto. Não sei se, enfim, se era isso que você queria conversar, enfim, se tem algum ponto. Achei muito bom, até para a gente ter claramente aqui uma distinção entre os dois institutos. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, Tércio, Valdirene, enfim, tem tanta gente boa aqui, né? Quer falar um pouquinho, Tércio? Posso falar um pouquinho? Obrigado, meu presidente Eduardo, da comissão. Imagina. Priscila, muito obrigado aí pela sua participação. Muito bom ouvir você, como sempre, para a gente aprender um pouco. Acho muito legal essa visão. Acho que você falou de isonomia e imediatamente me veio uma questão da semana à cabeça, né? Que você fala de isonomia, os contribuintes até semana passada achavam que podiam propor as ações para discutir as questões e terem direito à suposta modulação no Supremo até a data da publicação da ata. Com essa decisão da DIFAL essa semana, já mudou. Agora é só até a data do julgamento. Então, cada semana tem uma novidade. Então, acho que nós que atuamos na área tributária, a gente tem um dinamismo enorme
a gente a cada dia enfrenta situações novas, mas acho que os métodos alternativos de resolução dos conflitos são soluções que vieram porque tem situações que a gente não consegue mais aguentar. E trago um exemplo bobo. Semana passada despachei com uma juíza do anexo fiscal uma questão de PTU, que há um depósito judicial, que eu dou um valor que foi pago, PPI. Fui despachar com a juíza, ela falou assim, doutor, o seu processo é físico, doutor. Processo físico eu só consigo despachar daqui a 8 meses. Não dá mais para a gente ter esse tipo de situação. Não dá. Então, acho que qualquer método alternativo hoje em dia que a gente possa, como advogado, indicar para os nossos clientes, qualquer um é bem-vindo. Então, seja a mediação, seja hoje a transação, seja a arbitragem, tomara que dê certo, teremos ótimos espaços para discussão. Serão ambientes de trabalhos novos que nós poderemos atuar. São novos instrumentos para todos nós. Então, tomara que isso vá para frente, como a transação já foi e tem dado certo em determinados casos, ótimo, mas são ferramentas que nós temos que ir atrás, já que as ferramentas tradicionais não dão mais certo. Então, que bom que a gente tem essa possibilidade, mais uma ferramenta. Tomara que dê certo. Eu acho que, claro, há determinadas situações que ainda poderiam ser aperfeiçoadas. Eventualmente, claro, questões de direito não podem ainda, mas eventualmente pode haver evoluções, a gente pode até mesmo discutir, talvez até como é nos Estados Unidos, que a gente pode abrir mão realmente de parte da questão de direito, discutir a questão de direito. E até a gente, hoje eu estava discutindo com a minha equipe no escritório, da proposta da reforma tributária, que a deputada, né, a Tabata, estava propondo o planejador tributário. Então, você tem que apresentar o seu planejamento tributário para que haja uma opinião legal sobre o tema. Acho que, claro, a forma como isso foi apresentado não foi a forma mais adequada, mas acho que hoje em dia, tudo que de novo surgir, a gente tem que parar, olhar e tentar encontrar uma alternativa boa para isso, porque as formas tradicionais não estão mais dando certo, não são mais soluções adequadas para os nossos clientes. Então, tomara que, como arbitragem, tenhamos novas alternativas. Priscila, muito obrigado. Vou abrir para os demais que quiserem falar também. Boa noite a todos. Godofredo Dantas, aqui de Brasília. Doutor Eduardo, doutora Priscila, doutor Tércio, que me antecedeu, e os demais. Eu sou um fascinado pela administração consensual. Eu acho que é um caminho que nós realmente devemos percorrer e encarar com todo o entusiasmo. E a administração tributária sempre demandou consensualidade e encontrou todos os obstáculos possíveis, né? Os que me antecederam tiveram aí a oportunidade de se manifestar de forma brilhante sobre essas dificuldades históricas que nós enfrentamos. Eu tive a oportunidade recente de participar de um debate promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, e um deles, dos debatedores, era o coordenador da dívida ativa da União, o doutor Theo Lucas de Lima Dias. E como coordenador da dívida ativa, ele estava com muitos dados sobre a expectativa que eles têm em razão desse novo aporte aí de consensualidade. E me pareceu não, corrijo, ficou claro que a expectativa é de aumento de arrecadação. E que essa é a única expectativa e o único interesse. De todas as modalidades, inclusive essas que envolvem aí os débitos constituídos durante a pandemia, o que me ficou assim de bastante, que me impactou bastante, foi a possibilidade de celebração de negócio jurídico processual. E o negócio jurídico processual, doutora Priscila, especificamente, e daí eu queria ouvir a
impressão sobre isso, me parece que resolve muitos dos gargalos que nós enfrentávamos nos processos. E talvez até, aí já é um esforço meu, questões de fato que sejam controversas, quando não há matéria de direito controvertida e de fato, elas podem ser com mais celeridade resolvidas através desse negócio jurídico processual. Longe de querer firmar aqui alguma posição, eu queria, na verdade, ouvir a experiência da colega e o seu pensamento sobre a celebração de negócio jurídico processual em matéria tributária e qual a sua expectativa em relação a essa possibilidade, se é um ganho efetivo, se nós devemos realmente buscar esse caminho como, vamos dizer assim, solucionador de impasses que costumeiramente nós nos defrontamos nos processos de natureza tributária. Olha, doutor Godofredo, é realmente muito bom ouvi-lo. Obrigada, e acho que é uma provocação interessante. Como você direcionou para mim, vou começar dando meus pitacos, mas tenho certeza que tem muita gente que pode falar melhor do que eu sobre esse tema. Eu acho o negócio jurídico um baita avanço. E um primeiro ponto, quando veio o código, o novo código, que foi que houve uma previsão expressa, né, para permitir o negócio jurídico processual, o primeiro aspecto que eu gostei muito foi o critério para você ter negócio jurídico processual não é a disponibilidade ou indisponibilidade do bem jurídico em discussão. O critério é a possibilidade ou não de haver autocomposição sobre aquele bem jurídico. O caso Watanabe sempre dava um exemplo. Eu cheguei a ministrar alguns cursos, tive a honra de ministrar alguns cursos com ele sobre o tema, e ele trazia o exemplo da paternidade. Ou seja, a paternidade é um direito indisponível, não há dúvidas disso. Mas a paternidade é um direito passível de autocomposição, ou seja, eu posso fazer um acordo para tratar de paternidade, né? Então, acho que um primeiro ponto aqui é essa roupagem que o CPC trouxe não deixa nenhuma dúvida quanto à possibilidade de você ter um negócio jurídico processual em disputas tributárias, o que é muito bom para a gente. Eu acho um avanço excepcional. Tive alguns casos concretos de negócio jurídico processual em questão de prova, né, e definição de como vai ser a perícia de um caso, por exemplo. Questão de garantia, a gente tem visto bastante avanço por parte aí da PGFN de negócio jurídico para tratar de garantia, então eles estão abertos, inclusive, para conversas e para propostas. Tenho visto muita discussão de negócio jurídico também, e o que é interessante é que alguns casos práticos que eu enfrentei, na hora que eu fiz uma proposta de negócio jurídico, mandei para a procuradoria, e quando eu tive o retorno, o procurador falou para mim, olha, doutora, isso aqui a gente não precisa fazer um negócio jurídico não, vamos resolver aqui informalmente, porque o negócio jurídico vai burocratizar tanto, mas sabe, se manifesta assim no processo, eu já me manifesto em sentido contrário, concordando, e a gente resolve sem precisar formalizar um negócio jurídico assim, contratualmente, mas atingindo o fim almejado, ou seja, a questão era tão clara que poderia ser facilmente resolvida de maneira a não prejudicar ambas as partes e até mesmo a beneficiar ambas as partes, que a própria procuradora falou, isso aqui não precisa de negócio jurídico, porque é tão tranquilo para mim, isso que é só a senhora peticionar nesse sentido que a gente vai concordar. E vou trazer até um exemplo prático. Tinha um caso judicial que eu tinha duas discussões administrativas, né? Uma relativa a decompes que foram indeferidas por suposta inexistência de crédito, o crédito era saldo credor de IPI. E o outro era um auto de infração que justamente questionava essa escrita fiscal que tinha acumulado esse saldo credor de IPI. Então, era nitidamente prejudicial a discussão. Só que o que aconteceu? A discussão do auto de infração administrativa terminou antes, o caso foi judicializado. A discussão das decompes terminou anos depois. E o processo do auto de infração estava em primeira instância, iniciando prova pericial. A gente bateu na procuradoria e falou, procuradoria, isso é prejudicial, ou seja, se eu ganhar o auto de infração, eu valido minhas compensações. Se eu perder o auto de infração, eu perco as minhas compensações. Eu estava em prova pericial. Eu queria fazer um negócio jurídico, senhor, para aditar inicial,
incluir esses processos administrativos das compensações na mesma ação anulatória, trago a garantia aqui, não tem problema, incluo um quesito a mais na perícia, porque a gente já estava, né, até ali em fase de orçamento do perito, e a gente economiza, né? Vão ser 3 ações judiciais que vão se transformar em uma, é tudo. Eu já antecipo também o status da discussão desse caso. Ele falou, não, doutora, isso aqui a gente não precisa fazer negócio jurídico, não, a senhora peticiona, faz o pedido de ajustamento, eu vou concordar. Se ela conversa lá com o juiz, fala que já falou comigo, é na cidade interior, e fala que está tudo bem, ele vai mandar que eu me manifeste, eu concordo, e o processo seguiu assim, ou seja, a possibilidade da inclusão do caso, que necessitaria, em tese, do negócio jurídico processual, foi resolver uma conversa com a Procuradoria, ou seja, é tão importante você ter essa abertura do diálogo, um pouco que o Tércio comentou também, que você resolveu o problema, que melhorou para o contribuinte, melhorou para a Procuradoria, melhorou para o Judiciário, que deixou de ter 3 ações em andamento quando pôde ter só uma. É um ganha-ganha, então eu acho que o negócio jurídico é um avanço. Agora, a diferença, né, pensando, eu posso ter um negócio jurídico sobre uma prova, por exemplo, né, então eu vou fazer um negócio jurídico para dizer que eu vou ter uma prova pericial simplificada, e ao invés de ter a perícia, eu vou ter uma Big Four atuando como perito e não vou ter assistente técnico, não vai ter perito do juiz, né, então temos algumas RJs, por exemplo, em que isso tem acontecido. Mas isso não garante que eu não vá ter uma apelação sobre o resultado daquela perícia. Isso não garante que eu não vá ter uma continuidade da discussão judicial do tema. A vantagem da arbitragem é que você, tendo a prova técnica produzida, você tem a sentença arbitral, acabou. As partes concordam que vão se submeter àquilo. Então, eu não vou esperar 15 anos para a STJ me falar que... 15 não, agora está mais rápido, uns 5. Para ele me falar que súmula 7 ele não vai analisar. Né? Então, eu acho que o NJP abre, sim, muitas frentes, mas eu acho que ele não é a mesma coisa do que a arbitragem. Não sei o que os colegas pensam sobre o tema, essa é a minha visão. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário aqui, interessante de tudo que eu tenho ouvido agora nesses últimos minutos. Primeiro, em relação à possibilidade de ser realmente uma válvula de escape, depois do que vocês todos falaram, até mesmo com relação ao parágrafo, acho que é parágrafo único do 116, né, que é a questão da desconsideração de negócios dissimulados, enfim, na área tributária, e que a gente já viu propostas aí das mais variadas, né, desde a medida provisória 66, que caiu, e depois volta e meia a gente se depara aí com algumas, pelo menos propostas no sentido mais amplo, né, não de lei eventualmente, ou de medida provisória, de você declarar previamente o seu modelo de negócio para que o fisco possa ou não deferir, quer dizer, a arbitragem seria bastante interessante, talvez exatamente muito em função disso, quer dizer, de se discutir eventualmente os fatos, principalmente para questões até chamadas, vamos assim dizer, de planejamento tributário, de, enfim, negócios jurídicos que envolvam uma certa complexidade, né? Eu acho que isso seria um caminho bastante interessante, mas eu vi o projeto, Priscila, e aí eu percebi que a composição proposta ali entre dos julgadores seria ter um membro da Procuradoria, né, como julgador. E uma coisa que me preocupa um pouco, ou muito, e aí não vai eventualmente uma crítica dirigida a uma pessoa especificamente da administração tributária, mas sim a postura da Secretaria da Receita, né, Federal, porque não há também um diálogo interno entre Secretaria da Receita Federal e PGFN. Isso eu acho que é um impeditivo bastante relevante. A gente percebe que a Procuradoria ela vem fomentando, sim, a possibilidade. Acho que o NJP é um negócio fantástico. Outro dia eu estava, a Rociana, que está aqui nos ouvindo, trabalha comigo também, a gente estava com um caso de uma recuperação judicial em que a gente achou muito mais interessante tentar promover aqui para o caso um negócio jurídico processual do que uma transação, até porque as modalidades de transação colocadas até agora são muito herméticas, né? Acho que até a própria Andréa Macito vem que na última reunião
critica e vem criticando talvez essa possibilidade muito restrita ainda de se fazer eventualmente transações individuais, né? Eu concordo, não sei se estou aqui falando alguma bobagem, André, mas depois, se você quiser, você complementa. Mas eu vejo que existe, primeiro, em relação à possibilidade realmente de debater ali os modelos de negócio, né? Mesmo que venha uma autuação, você ter um órgão específico como um conselho de árbitros que possa resolver aquela questão. Por outro lado, o que talvez seja uma barreira grande a se cruzar é ver se a Receita Federal aceitaria ter um procurador, uma procuradora falando em nome, né, tomando decisões de questões que ainda estariam submetidas à administração da Receita Federal. Porque, infelizmente, esse é um ponto, não sei se vocês querem comentar, mas eu percebo isso como uma dificuldade enorme, né, ainda no nosso direito tributário. Não sei, Eduardo, Andréia, até. Oi, Graziele, quer falar um pouquinho? Sim, eu gostaria, puxando esse gancho em relação a essa dualidade, né, que existe entre a Fazenda, a Procuradoria e a Receita, e aí, assistindo, a BAT promoveu um debate muito relevante em relação a essa reforma tributária fatiada, e alguns aspectos que foram trazidos foram os aspectos econômicos, né? Então, o fisco hoje, com essas reformas, ele procura receita porque ele tem um déficit orçamentário muito grande em relação à pandemia, né? A aquisição de vacinas. E aí, e aí, somado ao fato de que nós temos agora também um judiciário com decisões, né, um STF com decisões muito mais econômicas, muito mais pautadas em aspectos econômicos do que jurídicos, né? Haja vista a modulação temporal aí, no caso da exclusão do ICMS, a CRB, a contribuição, desculpa, a CPRB, a exclusão também do ICMS, aí já não aplicou a modulação, enfim, tudo isso também olhando para essa questão orçamentária da União. E aí a minha pergunta para a Priscila seria no seguinte sentido: se hoje nós temos um judiciário que está pautado aí por decisões muito mais políticas do que políticas econômicas, tá? Não necessariamente políticas, mas muito mais pautados em questões econômicas, não tão mais adstrito a decisões jurídicas. E aí, pensando nessa necessidade que que a União tem de gerar receita, você acredita que dentro desse cenário a gente conseguiria evoluir com a arbitragem? Porque me parece que eu posso estar sendo pessimista, mas que o futuro seria: eu vou cobrar o que é relativamente inconstitucional, indevido, porque lá na frente, quem recolher, eu tive a arrecadação, e lá na frente eu vou ter um judiciário que vai modular. Porque antigamente o fisco tinha esse medo né, a União tinha, o Estado tinha esse medo de regulamentar uma lei inconstitucional, porque lá na frente não teria modulação. Em matéria tributária, o STF ele inovou, né, em todas as decisões, até a exclusão do ICMS, em matéria tributária não se aplicava a modulação. E aí, na exclusão do ICMS veio. Então, a minha pergunta seria isso: como a gente conseguiria evoluir com esse projeto, né? O que a gente poderia fazer, mas em contrapondo essa questão da necessidade orçamentária. Então, o que você imagina aí desse cenário político, jurídico, econômico futuro? Olha, Graziele, é meio bola de cristal, né? Mas vamos lá. Eu acho que essa sensação que você tem é engraçado, que eu costumo falar muito para os clientes, que no tributário a gente não advoga contra a parte contrária, né? A parte contrária advoga contra a Receita, né? Que a Procuradoria advoga contra a Receita, a gente advoga contra o juiz, né? Mais ou menos assim que as forças se equilibram. E muitas vezes a gente percebe que a Receita Federal é muito mais complicada do que a Procuradoria para conversa, para diálogo, para razoabilidade. Tanto que teve toda aquela rusga, né, entre Receita e Procuradoria,
quando veio a lei dizendo que a Receita tem um prazo, né, fim da discussão administrativa, ela tem um prazo de 90 dias para encaminhar o débito para inscrição individuativa, isso deu um bafafá, e era ato de pessoas altas ali dentro da hierarquia da Receita Federal questionando isso, e ao fim e ao cabo tudo isso porque a gente sabe que se eu pagar o débito antes da inscrição individuativa, os fiscais têm uma participação nos juros que eu pago, e se eu pagar depois da inscrição individuativa, os procuradores recebem os encargos legais, ou seja, tudo por uma questão aí de interesses bastante definidos. Mas se a gente olhar um pouco para a experiência que a gente tem acompanhado, né, de arbitragem envolvendo a administração pública federal, é interessante porque, por exemplo, tá, a Advocacia Geral da União não tinha ninguém capacitado para atuar nas arbitragens. E, coincidentemente, quando começamos a ter esses debates sobre arbitragem, lá na FGV, a Andrea participou da formação aí desse grupo, junto com a Tatiana Psitelli, comigo, quando a gente começou a expandir um pouco mais o debate sobre esse tema, nesse momento a gente já chamou a Procuradoria e se sobressaiu a Paula, que é uma procuradora da Fazenda Nacional, que antes de passar no concurso da Procuradoria atuava em arbitragem no escritório. E quando a União se viu com necessidade de passar a atuar pela AGU nas arbitragens, a Paula já foi imediatamente realocada da PGF, foi emprestada, né, da PGFN para a AGU, são carreiras paralelas ali dentro do Poder Público Federal, e já mostrou uma sinergia muito grande entre PGFN e AGU que nunca houve antes, né? Sempre foram carreiras que brigavam, eles tinham ali as rusgas dele. Então, essa necessidade de a AGU importar a Paula e criar um curso, né? Então, hoje tem um curso de formação de arbitragem para os advogados gerais da União, eu já, inclusive, ministrei aula algumas vezes nesse curso, então, é um curso de formação mesmo para eles, aí tem aulas teóricas, tem arbitragem simulada, é bastante interessante, bastante completo, esse curso é, inclusive, ministrado em parceria com o CEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem. Isso mostrou que a arbitragem propiciou um próprio alinhamento entre os funcionários da União, né, entre os advogados da União, aí seja a AGU, seja a PGFN. E me parece que talvez a gente consiga ter a mesma posição na Receita Federal, até mesmo porque existe uma velha guarda da Receita Federal, de funcionários, né, de auditores, como tem na PGFN, mas existe uma turma nova muito boa chegando aí. Aqui eu faço questão de fazer menção ao projeto Confia, que é um projeto que foi formalmente divulgado recentemente pela Receita Federal, que é um projeto aí que tem bases em estudos feitos com relações muito bem sucedidas entre fisco e contribuinte, mundialmente falando. Não é um projeto similar ao da PGFN, que traz assim, transação com desconto, ou seja, é um projeto de aproximação, diálogo e entendimento da necessidade real de cada contribuinte. Quem não conhece o projeto, está no site da Receita Federal, o evento de lançamento. Esse projeto está nascendo dentro da Receita Federal, com parceria já com alguns grupos privados, então tem algumas associações, né, a BASA está participando, o GETAP, que é conhecido de todas e todos nós aqui, está ativamente participando da formação, da gestação desse projeto Confia. Então, me parece que há uma luz no fim do túnel, e o que eu costumo falar, Grazi, é que a gente tem duas opções, né, ficar onde a gente está ou tentar mudar, ou não a gente já tem. A relação no judiciário já é muito complicada, e do mesmo jeito que a gente teve essa nova geração aí da PGFN, que fez e aconteceu, que regulamentou o negócio jurídico processual, quando muitos agentes ainda discutiam se a PGFN poderia fazer negócio jurídico processual. A gente teve alguns debates, participei no momento ali da gestação dessas instruções normativas com a própria Procuradoria, porque eles entenderam que naquele momento eles precisavam conversar com o outro lado, na hora de normatizar a questão. Então, eles já partiram disso. E a transação também, um projeto que pode ter questionamentos para um lado, mas é um projeto bastante bem sucedido, os valores transacionados são realmente muito expressivos. Então, existe uma janela, existe uma necessidade do sistema, e assim, só para
complementar, você trouxe uma reflexão, que é uma reflexão muito minha também, que é essa questão da modulação. E aí a gente fala em arbitragem, mediação, transação, vamos desjudicializar, temos que diminuir um pouco essa litigiosidade brasileira. Aí vem o STF, modula tudo, né, Técio? E com isso a gente acaba tendo que judicializar. Ou seja, o STF vai um pouco na contramão do que a gente quer, que é desjudicializar. Então, se o STF modula e assim, permeia exigência de um DIFAL inconstitucional até o fim do exercício para dar tempo do Congresso editar uma lei complementar, poxa, eu vou judicializar. Os clientes é isso, o cavalo está passando o selado na frente, você vai montar, você não vai montar, você vai deixar o cavalo seguir sozinho, você vai montar nele. Então, isso também acaba atrapalhando um pouco todo esse movimento que a gente tem por buscar um sistema mais justo, mais adequado. Mas eu vejo que existe uma janela muito interessante para que a Receita também consiga se inserir nesse novo momento, nesse novo contexto, Graziela. Eu acho que se você, não sei se você já teve a oportunidade de analisar esse projeto Confia, teve até uma matéria no Valor Econômico, é um pessoal muito competente da Receita Federal que está à frente disso. Eu acho que vale a pena até a gente divulgar e apoiar, porque tem tudo para dar certo. Sem dúvida, até nesse aspecto, o Tércio sabe, a gente assinou um documento agora, um mês e pouco atrás, pedindo para a ABAT também, eventualmente, participar. Ainda não recebemos resposta, talvez a Janaína possa nos atualizar. Aí um pouquinho, talvez porque a Receita Federal estivesse realmente muito voltada nesse mês e meio na segunda fase da reforma tributária, que saiu de lá, mas a gente, em nome até do nosso comitê, tomou essa iniciativa, fizemos um ofício para a Receita Federal, na pessoa do Tostes, né, que é o secretário. Estamos aguardando resposta, a gente achou que, de fato, e aí acho que a gente também, nós aqui advogados ou profissionais da área que atuam, né, na iniciativa privada, tem que aplaudir, sem dúvida alguma, as iniciativas que são positivas e contribuir também com ideias para aquilo que a gente acha que pode ser melhorado e também criticar, sem dúvida alguma, aquilo que não está de acordo, né? Um ponto fundamental dessa última semana, que na minha visão é retrocesso, e eu acho que a Receita Federal é um pouco ou bastante culpada, é o fato de a gente ter novas propostas de abertura de PERT, de HELP, de refis novo, porque você não tem da Receita Federal ainda uma posição clara sobre transação, sobre modalidades de acordo com os contribuintes, né? Você teve da PGFN, da Receita Federal você não tem, acaba aí tendo toda uma grita da iniciativa privada, e aí, mais uma vez, é uma quebra de isonomia, porque o contribuinte regular e bom e que cumpre com o seu dever, pagou tudo bonitinho e, eventualmente, vai ter, sem dúvida alguma, se aprovado efetivamente um projeto de reabertura de parcelamento especial, refis, PERT, etc., alguém que ficou esperando na espreita durante alguns anos para pagar agora tudo isso de uma maneira bem vantajosa, né? Então, tem todas essas questões, mas eu acho que é uma construção, né? A gente tem que ter essa capacidade de compreender a construção dessa nova possibilidade de diálogo. Já estamos muito próximos aqui das 6h30, eu não sei, eu gostaria até de passar a palavra um pouquinho para o Tércio, para ele fazer algumas considerações, e depois eu até gostaria também, antes de passar, Tércio, colocar que quem está participando também hoje, muito interessante aqui, é o Cleinaldo Simões, ele é assessor de imprensa da ABAT, a gente conversou muito a respeito de divulgação dos nossos trabalhos. Esse mês eu consegui, através dele, ter já uma boa repercussão para alguns temas aí que foram publicados. Eu pediria também a participação de todos. O grupo é exatamente para esse tipo de trabalho, né? Tem pessoas aqui altamente capacitadas para escreverem sobre temas, debaterem, levantarem a bola, podem passar para mim, inclusive, as informações, o WhatsApp do grupo, né, Tércio? Para que a gente possa divulgar assuntos relacionados aí ao tema, principalmente transação e outros meios. Tércio, quer falar um pouquinho? Porque aí a gente também encerra, né? Sexta-feira, acho que
depois de uma semana tão intensa. Sem dúvida, Eduardo, obrigado. Acho que nesse momento da sexta-feira 13, acho que eu não tenho muito a acrescentar. Gostaria só de ressaltar também que a gente conta aí com a presença da Andréa Massito, minha sócia, que tem um profundo conhecimento também do tema. Se ela eventualmente quiser falar alguma coisa nesse minuto final, a gente também agradeceria. E acho que só ressaltar que não é uma surpresa essa questão do novo PERT, né? Porque de 99 até hoje são 22 anos, que a cada 2, 3 anos a gente tem um novo. Então, não é uma surpresa, mas a gente sempre acha, como você falou, que para o contribuinte adimplente não é algo que ajuda, né? Então, realmente é um ponto, mas infelizmente a gente também tem que contar isso para os nossos clientes e muitas vezes os estrangeiros que já estão acostumados com isso falam: quando é um novo programa de parcelamento? É esse ano ou ano que vem? É a realidade do nosso país. Faz mais de 20 anos que a cada 2, 3 anos a gente tem. Não tem jeito, infelizmente, vamos nisso, como a própria reforma tributária, né? Que dizer que isso é uma reforma é uma brincadeira enorme, mas há 30 anos também que a gente escuta que teremos uma reforma ampla, mas não acontece, né? Priscila, muito obrigado, viu? André, se quiser, por favor, fique à vontade. Antes da Andréia, só fazer um agradecimento, Andréia, ao Jucá, que está aqui, e ele foi a pessoa que fez a ponte para eu falar com a Priscila. Seria injusto se eu não fizesse isso. Jucá, amigo nosso, grande advogado. Perdão, agora passo a palavra para a Andréia. Turma de peso aqui que vocês reuniram, hein, Eduardo e Tércio? Bom, eu, na verdade, eu vim aqui muito mais para fazer a tietagem dessa minha amiga e grandíssima profissional, Priscila, que, inclusive, foi a pessoa que me fez gostar desse tema, ter atenção ao tema, me sentir atraída por ele. Então, na verdade, fica aqui mais do que um comentário, fica um agradecimento à Priscila por ter introduzido nesse mundo de métodos alternativos, que é um tema que eu realmente gosto e me dedico demais. Parabéns pela organização do evento, parabéns pelo nível da palestrante e dos integrantes aqui do painel. Dado o adiantado da hora, são esses os meus comentários. Obrigada, Tércio. Não, perfeito. Jucá quer falar alguma coisa? A gente está encerrando, mas é sempre interessante, as conversas, né, sempre muito boas, e o Jucá realmente é um grande culpado, vamos assim dizer, da Priscila poder estar aqui conosco hoje, que agradeço imensamente, já agradeci desde o dia que ela pôde participar, enfim, tivemos aí uma adequação de agendas. Jucá, dá uma última palavra e depois eu volto para encerrar. Maravilha, maravilha, super rápido, queria dar um alô para todo mundo aí, o Tércio, a Andréia, a Priscila, grandes amigos, você e todos os demais que estão aí na reunião, e dar os parabéns para a Priscila, sabia que ia ser espetacular, Priscila sempre é muito clara, sempre é muito profunda e fez a mesma coisa que hoje, educou a gente no assunto, ensinou a gente tantas coisas legais, e parabéns, Priscila, obrigado pelo seu tempo e tomara que você venha muito mais vezes aqui na nossa reunião e vire uma membro efetivo da nossa reunião. Obrigado. Bom, vou só dar uma palavra aqui um pouquinho, então, agradecer mesmo, foi um prazer, uma honra, e certamente muitos que eu falei eu aprendi com muitos dos que estão aqui, a Andréa, a Jucá, a Tércio, a Val que está ali, enfim, o próprio Eduardo. Eu acho que o que vale é essa troca de experiências. Eu agradeço imensamente, é uma honra para mim estar aqui no meio de pessoas incríveis e grandes amigos, e sempre que puder estarei, contem comigo e vamos continuar fazendo barulho aí nesse assunto, porque é com isso que a gente consegue ganhar espaço na pauta também. Obrigado, viu, Priscila, mais uma vez. Obrigado a todos e a todas. Valdirene, vou levantar também uma bola sua e da Graziele, né, que são as coordenadoras do comitê da ABAT de empresas, né, de questões tributárias relacionadas ao mundo empresarial. E fantástico, parabéns também. Logo, logo com uma nova reunião. Então, Valdirene e Graziele de Deon sempre aí estimulando o debate tributário. O Halley hoje não pôde participar, está se recuperando de uma questão de saúde, mas logo, logo estará conosco. Muito obrigado a todos e a todas.
Eu vou colocar no grupo. Quem aqui participa hoje e não estiver no grupo, por favor, se comuniquem com a Janaína, para que a gente possa inserir no grupo. O grupo já é mais robusto, mas a gente chegou aqui a ter, em certo momento, quase 30 pessoas, eram 35, 40 inscritos. Eu sei que uma sexta-feira não é o ideal, vou tentar da próxima vez fazer num dia, né, Tércio, tentar fazer por um... Sexta-feira 13, com certeza não. De agosto, né? Agosto ainda. De agosto. E ainda para falar em projeto de lei que tem execução administrativa, a gente está tudo errado, assim, erro de cálculo. Mas obrigado, eu não vou me alongar mais. Olha, muito obrigado a todos. O resto das informações eu coloco lá no nosso grupo. E um grande final de semana a todos, muita saúde e um grande abraço. Boa noite. Obrigado, boa noite, bom final de semana. Abraço, boa noite, bom fim de semana. Tchau, Valeu. pessoal. Até mais, boa gente. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.